Olá, pessoal das redes sociais do Jornal do Vidro. Estamos mais uma vez com alguma coisa bastante interessante para você que quer informação e quer entender um pouco mais a respeito do nosso mercado. Então, vou soltar a vinheta e, na sequência, volto para aquilo que é importante para você de qualquer lugar do país. Vamos lá? 3, 2, 1. Chamar meu convidado hoje, Marcos Ramos da Holdor. Marcos Ramos da Holdor, tudo bem com você? Como é que estão as coisas por aí? Você está em Maringá. Maringá. Fala aí, meu amigo Rodrigo Sandim. É um prazer estar aqui falando com você, falando com o seu público, que tomara que se torne também meu público. Alguns já são, outros vão nos conhecer agora. Obrigado aí pelo convite e a gente espera bater um papo que seja esclarecedor aí. Ô Marco, você está no mercado alumínio vidreiro há quanto tempo? 33 anos. Eu montei minha empresa em 88, eu tinha 21 anos. Tá, Já descobri a minha idade. Opa, entregou, né? Entreguei. Entregou. E a sua empresa era uma vidraçaria, ela fazia o quê? Isso, era uma vidraçaria que se tornou serralheria. Começou eu e um funcionário, eu e um sócio e um funcionário. A gente ficou aí fazendo vidros, trabalhos na nossa região por uns 5 anos. A partir daí eu tinha comprado a parte do sócio, que ele não quis mais continuar. E eu comecei a fazer obras a nível Brasil aí. Comecei a fazer lojas de Riachuelo, depois loja Centauro, comecei a trabalhar fazendo bancos, e aí comecei a conhecer gerenciadores, construtoras, e o negócio foi tomando proporção. E aí eu comecei a fazer shoppings. Para você ter uma ideia, eu fiz 80 e poucas lojas em Riachuelo, fiz quase 90 lojas da Centauro em shoppings, a gente revestia com alumínio composto, o ACM, fazíamos os vidros, fazíamos guarda-corpos, começamos a trabalhar com bancos, depois a gente partiu para shoppings, começamos a fazer coberturas de vidros, a gente chegou a ter bastante gente trabalhando conosco, a gente chegou a ter 100 colaboradores, numa vidraçaria é bastante coisa, né? Eu fiz shopping, o Shopping Nido e Mall em Natal, eu fiz o Park Shopping em Brasília, as coberturas, fiz coberturas do Shopping Morumbi em São Paulo, fiz Johnson & Johnson em São Paulo com arquitetos americanos, conheci os consultores de esquadrias de alumínio, Crescêncio, Igor Alvim, Nelson Firmino, e aí eu fui conhecendo muito desse segmento. Foi uma história longa aí que a gente acabou conhecendo muita coisa, entendeu? E aí, por que surgiu a Holdor? Da onde surgiu a Holdor? Como eu conhecia muito desse segmento, e eu nunca fui nunca fui um serralheiro exclusivo de uma linha, porque às vezes eu trabalhava com algum consultor que pedia que fosse uma fachada da Alcoa, às vezes me pedia uma fachada da Belmetal, às vezes era uma fachada da Hidro, às vezes eu fiz coberturas do Igor Alvim. Então, eu percebia, eu descobri nesse período que quando a gente precisava de grandes vãos, que tivessem qualidade, que fossem vãos com vedação, com segurança, nós quase não tínhamos essas opções. Foi nesse momento que eu comecei a criar e desenvolvi esse sistema de portas deslizantes, que a gente colocou o nome de Holdor, e demos continuidade nisso, já estamos aí para 5 anos, e isso acabou virando a nossa função principal. Hoje nós praticamente só fazemos Holdor. E assim, isso foi uma necessidade de mercado pelo que você está falando. Teve inspiração em outros sistemas, é lógico, né? Claro que não cópia, mas inspiração.
Mas assim, quais são os pontos que você acha que você inovou nesse produto aí? Vamos falar do sistema Itaú, que era um sistema que a gente chama de sistema Itaú deslizantes, mas que ele não tem acabamentos, ele não tem vedação, ele não é um sistema que dá para a gente colocar numa casa de alto padrão, certo? E aí, o que é que eu pensei? Eu vou criar um produto que tenha qualidade, que tenha acabamento, que seja relativamente fácil de instalar, que não precise de estampos, de uma série de coisas, que o vidraceiro com uma caixa de ferramentas para instalar um box, ele consegue fazer isso. Porém, com qualidade, porém, com vedação, porém, que atenda a norma. E tudo isso nós conseguimos com o sistema Holdor. A gente foram pelo menos 2 anos pensando esse sistema. Foram 2 anos trabalhando isso de uma maneira que ele ficasse bonito, que ele ficasse seguro, principalmente seguro, que ele ficasse estanque, que ele trouxesse um benefício acústico, e ele hoje ele traz um benefício acústico, sabe? A partir daí a gente foi para certificações, fomos para o Falcon Bauer para fazer os ensaios das normas 10.821 a 16.259, e a gente acabou obtendo sucesso com isso. Foi bacana. É um sistema que a gente queria explorar, principalmente, o arquiteto hoje, as pessoas querem muito um ambiente amplo, com pouca interferência visual, e nós trabalhamos bastante isso, um sistema minimalista. Acho que foi esse o que a gente conseguiu aí trabalhando, desenvolvendo esse sistema. Relacionado a custo, como é que é o custo hoje do sistema? Em relação a outros fechamentos. Está aí um detalhe importante que eu preciso ser muito sincero com o que eu vou te falar. Ele é um sistema, nós temos o ponto forte e o ponto fraco, que eu diria, do nosso sistema, é o mesmo. Ele é muito, muito robusto, muito resistente. Nós colocamos os perfis com espessuras muito robustas, para que a gente conseguisse uma vedação, para que a gente conseguisse... Imagina o seguinte, Rodrigo, nós estamos colocando isso num ambiente extremamente grande, que talvez o cara precise passar com um automóvel por sobre isso, porque além de ser a área de lazer dele, pode ser que ele utilize para outras coisas. Então, nós fizemos perfis robustos para que pudessem passar um automóvel por sobre ele, certo? Enquanto muitos sistemas não têm vedação, ou se tem pouca vedação, o nosso sistema tem 6 escovas de vedação, certo? Enquanto alguns não têm acabamentos, o nosso tem todas as tampas e contratampas injetadas, feitas com polímero, é a poliamida 6, e nós fizemos um tratamento que é feito para automóveis, para que essas peças injetadas não amarelem, não quebrem, não fiquem quebradiças, não fiquem feias, entendeu? Então, isso eleva o nosso produto para um preço de uma esquadria de alumínio de bom padrão. Eu diria assim, o nosso preço, ele é justo, vale, mas eu não consigo comparar isso com um sistema mão amiga comum, um sistema, sei lá, Stanley, alguma coisa nesse estilo. Então, eu diria assim, é um produto que entrega muito. Quando nós entregamos muito, consequentemente, isso custa um pouco mais. Pensa no seguinte, se eu tivesse os meus perfis, que são extremamente robustos, eu posso te mostrar um trilho onde nós temos 4 milímetros de espessura de alumínio aqui. Se eu fizesse ele com 1,5 milímetro de parede, ele teria 1/3 do preço, porque o alumínio é aquilo. Mas ele não entregaria a qualidade que nós queremos entregar, entendeu? Ô Marco, hoje, se eu sou um distribuidor de algum lugar do Brasil, eu consigo fazer uma parceria com a Holdor para ter o produto, digo, completo, acessórios, perfis de alumínio e tudo certinho, na cor, em várias cores, ou a Holdor hoje ela tem uma preferência por vidraçarias? Não é preferência, tá? É assim, imagina no seguinte, eu tenho uma vivência de mercado
onde eu trabalhei muito e eu acabei sofrendo às vezes, porque eu não tinha o apoio que eu precisava ter quando eu ia comprar de uma extrusora ou às vezes de uma distribuidora muito grande, certo? E o nosso sistema, ele é bastante tecnológico. O que acontece? Hoje eu forneço o sistema Holdor. Imagina o seguinte, Rodrigo, você tem uma vidraçaria e você foi na casa do seu cliente fazer uma medição. E chegou lá, o cara tem uma porta gigante que tem 8,30 metros de um lado por 6,15 metros do outro lado, que ele quer fechar em 90 graus, ele quer que todas as folhas se movimentem, ele tem diferença de altura dos pisos, certo? E aí, você, vidraçaria, não conhece profundamente como é que funciona o sistema. O que nós fazemos? Você vai pegar uma ficha técnica, vai preencher as medidas que você encontrou lá, você vai colocar lá a quantidade de módulos, se todos eles se movimentam, como é que o seu cliente deseja e vai passar para nós. E nós vamos fazer para você um kit sobre medida. Nós vamos, inclusive, fornecer para você a medida dos vidros. E se as medidas dos vidros estiverem erradas, nós nos responsabilizamos. Claro que você precisa tirar e me passar as medidas de maneira correta. Nós temos um departamento técnico que vai projetar, que vai desenhar, que vai fazer tudo isso, passar as medidas para você mandar os vidros para a Tempera e te entregar o kit pronto, com as medidas certinhas, com os tamanhos dos carrinhos, com as roldanas adequadas que vão suportar aquele peso, e você vai só pegar esse kit, juntar com os vidros e instalar, entendeu? Então, a gente acha preocupante quando tem um distribuidor neste meio, porque aí fica um telefone sem fio, entendeu? São informações que eu acabo, para você ter uma ideia, nós temos um departamento técnico que às vezes o vidraceiro está lá na obra do cliente, ele faz uma ligação de vídeo e mostra os detalhes que tem lá. E aí a gente passa todos esses detalhes para o projeto. Então, precisa ter muito cuidado para dar certo, você entendeu? E tem dado muito certo. E é por isso que a gente tem esse contato direto com a vidraçaria e não com o distribuidor. Não é porque nós queremos deixar o distribuidor fora disso, muito pelo contrário, às vezes o distribuidor tem muito mais contato na região do que nós. Mas a gente se preocupa com isso porque é um kit sob medida, é um projeto que nós participamos, inclusive, da instalação. Nós capacitamos as pessoas que vão fazer a instalação, nós capacitamos o vendedor, para que nada saia errado, entendeu? Só para esclarecer e para ser redundante, o vidraceiro comprou o kit, ele precisa do gabarito, de tudo para mandar lá pro temperador dele. Isso tem tudo já muito certo. Tem já têmperas que já tem, né, os gabaritos ali, as medidas e tudo mais, tudo no jeito, não precisa se preocupar com isso. Já está tudo muito certo. Nós mandamos o projeto prontinho, desenhado com todos os detalhes. Então, a grande maioria das têmperas já conhecem os nossos perfis. Por exemplo, as fechaduras nossas têm a furação recuada, eles já têm isso, eles já sabem disso, mas todos os projetos vão detalhadamente. Então, mesmo que o cara não saiba, ele vai seguir exatamente o projeto. Nós mandamos um projeto que vai para ele só repassa para a têmpera e basta, isso é suficiente. Além de que nós fazemos o projeto de execução, certo? Então, o instalador vai, aliás, nas nossas caixas, tem um QR Code que ele acessa ali e ele já baixa o manual, certo? Mas imagina o seguinte, imagina uma porta que são com 6 folhas, e ela tem um encontro de 90 graus. Se você começar com as folhas internas lá do outro lado, lá na frente ela fica maior. Se você começar com as folhas externas, ela fica menor. Então, eu tenho que mandar um projeto para que o vidraceiro, uma planta baixa, para que ele saiba o que ele está fazendo, entendeu? Então, é um trabalho feito a 4 mãos. O vidraceiro passa todas as informações, a vidraçaria passa todas as informações, nós fazemos um projeto e mandamos para ele, e ele segue direitinho, e é praticamente certo que vai funcionar tudo muito bem, porque a gente desenha tudo isso na escala, tem todo um cuidado para isso.
ele recebe antecipadamente as medidas para que ele solicite da têmpera. Enquanto eu estou produzindo aqui, a têmpera está produzindo lá, a gente despacha esse material para ele, ele recebe junto com os vidros e vai instalar. Então, a Holdor, ela trabalha por projeto. Eu sou um vidraceiro, o arquiteto chegou lá com uma determinada residência, com um determinado imóvel, ele me passa o vão, o projeto, todo o projeto arquitetônico que vai ser feito, eu passo a ideia e as medidas para a Holdor. Holdor me faz um projeto, e esse projeto pode ser feito antes de eu fechar o orçamento? Pode ser feito antes. Tem situações em que o vidraceiro, a vidraçaria, nos solicita que a gente faça um esboço para ele poder apresentar isso para o cliente. E a gente consegue fazer, inclusive, um projeto muito bem feito, muito bem detalhado, informando que são 5 folhas, por exemplo, e aí nós fazemos o projeto com as portas abertas, mostrando qual o vão de circulação, quanto vai ficar aberto, quanto fica fechado, quanto de espaço ocupa nas soleiras. É um projeto bem legal. Normalmente, a gente, inclusive, participa disso. Nós temos, inclusive, aqui, um time comercial bem bacana. Nós temos 2 moças no marketing, nós temos 2 projetistas, inclusive, que são engenheiros. A gente tem o gerente nosso comercial, o gerente comercial, nós temos o nosso promotor de revendas, nós temos 2 moças no marketing e mais 6 vendedores que estão aí à disposição para tirar todas as dúvidas, ajudar a participar. Tipo, nós somos os especialistas em Holdor. Daí o cara pergunta, pô, como é que fica bom? Quantos módulos eu deveria fazer? E a gente sugere, participa desse desenvolvimento junto com o nosso cliente, entendeu? É realmente algo a 4 mãos, né? Realmente não tem como você colocar um terceiro elemento aí. É você como vidraceiro mesmo, porque imagino que se é uma obra grande, não tem como o vidraceiro fazer o orçamento sozinho. Ele vai precisar de toda assistência técnica e também para fazer o cálculo do que vai na obra ali através de vocês, né? Ô Marco, e assim, nós estamos falando teoricamente, mas nós vamos mostrar daqui a pouco aqui algumas imagens do sistema funcionando já instalado, né? Tá, você poderia me mostrar o que é o trilho superior ou inferior, ou que vai no trilho superior? Fazer um apanhado aí, eu vou te colocar sozinho na tela para ficar grande, para as pessoas terem uma noção. É claro que nós vamos estar mostrando instalado, mas mais importante do que instalado é o vidraceiro e o serralheiro que está nos assistindo nesse momento, ele ter esta visão de como é o sistema, né? Claro. Eu tenho aqui algumas coisas para mostrar para você. Por exemplo, um trilho de 3 vias, certo? Que eu posso, e eu tenho um trilho de 2 vias, perceba que ele é bastante robusto. Ali eu tenho os espaçadores, olha, que eu posso colocar um espaçador e eu vou colocar mais quantos módulos eu desejar. Então, eu posso fazer com 3 vias, com 4 vias, com 5, com 6, com quantas eu desejar. O nosso é um sistema bem bacana, porque, olha só, você acabou de ver um trilho que tem uma aba baixa, certo? Se eu tiver um desnível menor, eu uso um trilho de aba baixa. Se eu quiser uma vedação maior, é uma pressão de vento, é um prédio, eu tenho perfil com aba mais alta, certo? Se você vê o nosso espaçador, tá aqui, ó, ele é bastante robusto. Ele tem espaço aqui para 1, 2, 3 escovas de vedação, além de uma parede bastante robusta para dar bastante estabilidade ao sistema, tá? Eu tenho perfil que vai juntar um vidro aqui, mais um vidro aqui, e vai fazer 90 graus, certo? Eu tenho um sistema de um trilho minimalista. Veja aqui, esse trilho,
O que fica para fora é só isso aqui. E aí, se eu for fazer uma divisão de ambientes, eu posso trabalhar com um trilho bem minimalista, que quase não aparece, é muito discreto. Eu trabalho com roldanas grandes e muito robustas. Para você ter uma ideia, essa roldana, ela suporta 130 quilos. Eu tenho a dupla dessa que suporta 260 quilos, certo? Então, é um sistema, 260 quilos, Rodrigo, é mais de 10 metros quadrados. 10 metros quadrados é 250 quilos. Então, se eu fizer uma porta, um módulo de 4 por 2 metros, ele vai dar 8 metros quadrados, ou seja, 200 quilos, a gente vai até 250. Nós temos caixas de dreno para fazer vedação, nós temos tampas de transpasse que vão dar pressão em cima e embaixo. Os nossos carrinhos, eu tenho um carrinho menor para vãos menores, eu tenho um carrinho maior para vãos maiores, para portas mais altas. Nós vamos discutir com o nosso cliente que altura ele quer. O nosso sistema, nós temos uma responsabilidade gigante com isso. Nós precisamos só de 2,5 metros, 3 metros de altura, nós usamos o nosso perfil de transpasse convencional. Eu preciso 4,5 metros de altura, eu vou apresentar um perfil muito maior e muito mais robusto, porém minimalista. Então, olha, quando eu tenho um perfil de transpasse menor, bem pequeno, tá? Ou quando eu tenho um perfil de transpasse muito maior, que vai vencer até 5 metros de altura, certo? Por isso é que nós fazemos uma venda muito técnica, sabe? Por isso que nós temos muito cuidado quando nós vamos tratar com o cliente, porque nós estamos lidando com vidas. Então, a gente tem um cuidado e a gente está sempre pautado nas normas de pressão de vento, para que a gente não faça nenhuma besteira. Estou com uma surpresa aqui, Marco. Nós temos um leitor lá da região de Londrina, que é cliente teu, cara. E o videozinho que ele fez chegou a mais de 147 mil visualizações. Vamos dar uma olhadinha no vídeo dele? Vamos. Claro. Vamos lá com áudio original e tudo aqui, o ventania e assim por diante. Vamos lá. É bom que na edição fica o negócio mais... E é robusto pra valer mesmo. O negócio é porreta de robusto. Pra valer, né? Assim, a gente não consegue imaginar um vidraçamento de sacada tradicional sendo colocado numa área como essa, de sala, né? Normalmente até pode ser colocado, mas dependendo do que é feito, tanto que os bancos, eles têm o sistema muito similar, né? Isso. Justamente por conta da robustez. E é legal que ele abre e fecha ali várias vezes Você percebeu que dá para fazer ventilação cruzada, dá para você deixar as portas de um lado, dá para você deixar as portas do outro lado. Mas vai muito além disso, tá, Rodrigo? Porque a gente tem outras empresas que fazem um sistema que acaba movimentando assim, sabe? Sim. Só que o que nós temos aí? Perfis robustos que podem passar um automóvel por cima com 3.000 quilos. Isso eu ia perguntar para você, né? Eu até perguntei no backstage ali, você falou que podia, independente disso, é uma pergunta que eu ia te fazer. Se eu tiver uma garagem, se ali, no caso daquela onde a Merlin colocou, fosse colocado um carro, ali eu consigo colocar um carro, um caminhão que eu quiser, não tem problema. Tem questão de peso? Tem, na realidade tem, porque
Nós estamos no Brasil, né? Eu costumo brincar que se a gente dissesse que passa 3.000 quilos na Alemanha, o alemão passaria com 2.800 no máximo, né? Se a gente fala 3.000 quilos aqui, normalmente você vê com facilidade o pessoal colocando 8.000 quilos num caminhãozinho que suportaria 4. Então, o nosso sistema suporta muito mais que isso. A gente colocou um limite de 3.000 quilos, porque pode ser que o cara vá patinar em cima do trilho, vai gerar alguns problemas. Mas nós temos essas portas instaladas, inclusive a gente postou muito sobre isso já, em muitas concessionárias, em concessionária da Toyota, nós temos isso em concessionária de caminhão e pasme, nós temos isso instalado em concessionária de trator. Então, é um sistema robusto, realmente, que suporta peso, sabe? Mas, além de suportar peso nos trilhos, o grande diferencial nosso é que você sabe que a resistência de um perfil depende da massa de alumínio que ele tem. E se você... Não existe muito milagre. O nosso sistema é minimalista, tem pouca interferência visual. Depois nós vamos ver isso nas fotos, que você vê que ele interfere pouco, e isso é que o arquiteto adora. Ele não quer muita coisa na frente impedindo a visão, porque ele fez uma piscina linda, um paisagismo maravilhoso, tem uma visão espetacular, ele não quer um perfilzão lá na frente. Então, o que nós fizemos? Perfis menores, minimalistas, mas extremamente espessos. Isso é que vence essas alturas que trazem todos esses diferenciais, que somado, por exemplo, a 6 escovas de vedação nos transpasses, mais caixas de drenos, mas, pra você ter uma ideia, o sistema tem 18 pontos em que nós pensamos em estanqueidade. Por isso até que ele se tornou, ele traz uma redução acústica. Eu não posso dizer que esse sistema ele é acústico, mas ele te traz conforto, você fecha a porta e fica tranquilo, te traz um alívio, porque teve uma redução. Então, olha lá, ele é robusto, dá para passar automóvel por cima, mas ele é estanque, ele é bonito, ele é bem acabado, ele vence grandes alturas e te oferece, você não vai ter o desprazer de ver tua casa empoeirada, que entrou poeira, que entrou sujeira, ou que entrou água, e a gente sabe que a água ela acaba manchando parede, estragando tapetes, fazendo uma série de coisas. Então, é um produto, assim, que foi bastante pensado, bastante trabalhado e que precisa ser efetivamente uma venda técnica, porque às vezes não é só olhando que você consegue enxergar todos esses diferenciais, entendeu? Vamos para os slides aqui, vamos ver as obras de alto padrão feitas pela Holdor, aí você vai narrando, por gentileza, tá? Por favor. Perfeito. Olha lá, Rodrigo, dá uma olhada nessa obra. Olha que obra espetacular. Imagina, olha a pouca interferência que tem os perfis aí. É isso que o arquiteto desejava, entendeu? E olha, tem um desnível de piso, nós temos os perfis adequados para cada altura de piso. Isso ficou muito bom, com módulos bastante grandes e altos. Isso venceu por conta da robustez dos perfis. A mesma coisa nesse outro sistema, dá uma olhada, olha a visão do morro lá fora, das montanhas. Imagina que este é um ambiente que tem poeira, não tem? Não tem vento aí? Você imagina se esse ambiente, no momento que estiver ventando, começa a entrar poeira aí? Gera um transtorno violento, né? Olha, um outro ambiente foi utilizado um vidro refletivo. Percebe que você criou realmente 2 ambientes, não é mesmo? Imagina que você está fazendo uma festa aí, você abre tudo isso e você interage com tudo. Imagina que esteja chovendo ou esteja frio e você deseja fechar, você criou ambientes, você criou inclusive como é que eu vou te chamar? Vamos chamar? Um controle de visão, ficou um ambiente exclusivo lá dentro, percebe? Outro sistema que o que o arquiteto desejava aí era pouca interferência visual, ele não queria muitos perfis, e percebe que o peso, neste caso, era importante estar na base. Uma das grandes diferenças as roldanas estão embaixo, eu não tenho sobrecarga nos pisos, aliás, eu não tenho sobrecarga nas vigas, entendeu?
E isso foi uma dos diferenciais que a gente conseguiu aí nessa obra. Ó. Uma outra obra espetacular, que o cliente queria pouca interferência, mas queria um conforto acústico. Foram obras que a gente recebeu muitos elogios por ter instalado esse produto. Olha só, um outro detalhe importante, esse nosso produto ele pode ser customizado. Eu posso pintar na cor que o cliente desejar. Ó. Neste caso, o cliente queria uma pintura madeirada, e a gente fez as esquadrias pintadas em madeira. Dá uma olhada na cor madeira, olha como ficou bacana, como ficou. Olha o teto, como ficou bacana, que já era madeira. Lá fora, uma pérgola que o cara tinha feito em madeira, e ele desejou isso e a gente fez. Ficou muito bacana. Ele precisava de um controle, precisava fechar, e queria módulos bastante grandes. Percebe que esses módulos são bastante largos, ó. E a gente conseguiu fechar com o Rodor com uma certa facilidade. A mesma coisa aí, nessa obra, ele fez vidros tão grandes. Percebe que os vidros têm transpasses afastados uns dos outros? Era um desejo de módulos muito maiores ainda, e a gente conseguiu fazer isso com o nosso cliente. Essa é uma amostra de decoração que aconteceu em Londrina. Essa porta tem 18 metros de comprimento e módulos bastante grandes, de acho que 2 metros cada módulo. Essa porta ainda se esconde lá para trás do lado esquerdo e ainda faz um fechamento em 90 graus. Percebe que o fechamento em 90 graus, ele tem perfil ali, mas eu não preciso de um montante de um pé direito. Eu posso, quando eu abrir, fica liberado esse canto. Percebe que ali essa piscina estava vazia, mas é uma porta que é feita sobre a piscina. Ali o cliente, o morador, ele abre e pula na piscina. É algo bem bacana. Aqui tem um contato para quem ainda não conhece a Rodor, só entrar na rodor.com.br ou fazer um contato direto com o comercial. E vai ter um link no próprio vídeo, né? Com uma landing page para contato. Legal. Basta você entrar ali e fazer contato, que nós vamos estar à disposição para atendê-los. Tá, o Marco, 2 perguntas. Primeiro, se eu for, vou fechar aqui antes. Se eu vidraceiro, preciso de uma cor especial, quanto tempo leva a mais para eu ter essa cor especial? Nós já mantemos no nosso estoque os perfis naturais. Nós temos 4 cores: branco, preto, fosco e bronze, e também mantemos um estoque de perfis naturais para serem pintados na cor que o cliente deseja. Então, tem algumas empresas de qualidade que pintam no Brasil, e a gente vai depender do prazo que esta empresa solicitar. Eles costumam pedir, alguns pedem 10 dias úteis, outros 20 dias úteis, outros 30 dias úteis. Easy Color trabalha com a gente, eles pintam as cores amadeiradas muito bem. Nós temos outras empresas que fazem para a gente, então é sempre baseado no tempo que o nosso fornecedor solicitar. Se for uma cor de linha que a empresa de pintura faz toda semana, é bem mais rápido. Se for uma cor exclusiva, pode ser que demore um pouquinho mais. Marco, uma outra questão. Qual que é o tamanho máximo na largura? Existe um tamanho máximo na largura? Não existe tamanho máximo na largura, porque imagina o seguinte, veja lá que nós temos, o nosso limite está em peso, tá? 260 quilos, tá? E o que nós vamos sempre avaliar é em que região do país você está, de 1 a 5, né? Porque as regiões são de 1 a 5, e em que altura você está, se é térreo, se é até o 10º andar, se é até o 20º, se é até o 30º andar. Então, baseado nisso, nós vamos fazer uma conta. Nós temos, claro, os nossos gráficos que vão dizer, olha, aqui você pode fazer sem nenhum problema, vidro 10 milímetros, com módulos de 2 metros de largura, com 2,20 metros, nós já fizemos com 2,40 metros de largura, certo? Então, a gente vai sempre calcular a pressão de vento que existe naquela região, a resistência dos perfis que nós estamos aplicando,
E aí, o que nós não temos é limite de quantidade de módulos. Se você quiser 10 módulos, os nossos perfis são acoplados, eu coloco 10 módulos. Se precisar de 15, a gente coloca 15. Se precisar de 5, a gente coloca 5. É bem bacana isso. Tá, e sendo ali no térreo com o melhor piso possível, então não tem limite. Não. Eu posso hoje, nós temos perfis que vão vencer portas de até 6 metros de altura. É algo espetacular, com um produto com pouca interferência visual. Tá, e assim, a 6 metros de altura, que suponhamos que seja com 4 de largura, isso rola legal, assim, você não tem problema com ficar mais pesado? Eu vou sempre trabalhar com o meu limite de segurança, com o meu limite de peso. E leva-se em conta que 260 quilos não é o peso que a Roldana suporta, ela suporta mais. Mas nós temos coeficiente de segurança, então eu vou até 260 quilos. Então vamos imaginar o seguinte: você tem uma porta de 5 metros de altura, por 2 de largura deu 10 metros, deu 250 quilos. Eu quero 5 metros por 2,5 metros. Vai ultrapassar o peso das roldanas, eu não vou conseguir fazer. Entendeu? Então daí já não faz. Daí não faz. Eu vou trabalhar. É que assim, se você for pensar no dia a dia da vidraçaria, no dia a dia do instalador, como é que ele chega com um vidro maior do que 5 metros, com mais de 250 quilos, 300 quilos dentro de um prédio ou dentro de uma residência, alguma coisa assim. Então, também existem estas limitações, sabe? Já para trabalhar com portas desse tamanho, já tem que se pensar numa ventosa pneumática, no Munch para colocar, sabe? É bacana que a gente acaba participando disso, sugerindo, às vezes, a vidraçaria faz essa cotação com a gente lembra ele, fala, olha, entra no elevador, isso, você tem como levar isso para cima, dá para você amarrar por fora, levar, você lembrou de cobrar isso do teu cliente, entendeu? A gente costuma participar junto, porque eu vivi isso muitos anos, eu fiz isso muito tempo, sabe? E a gente se preocupa com o todo, né? Com o final, como é que vai funcionar. Nós sabemos que uma porta com 260 quilos de peso vai funcionar, certo? Agora, temos que pensar o seguinte: se você colocou 10 módulos de 260 quilos, nós estamos falando de 250, estamos falando de 2.500 quilos. Então, até você tirar ela da inércia, ela fica... tem um relativo peso. Depois você vai empurrar com uma certa facilidade. Inclusive, uma dos diferenciais do nosso produto é a leveza com que esse produto se trabalha. Tá? A gente tem vídeos de crianças empurrando. Então, essa questão do peso não fica uma coisa que muito difícil de abrir depois, mesmo que seja muito pesado. Não fica. Você já previu isso no projeto. Ô Marcos, uma outra pergunta. Existe uma patente, fora a patente, eu quero que você reforce a questão dos testes de ensaio. Você falou que você hoje é aprovado, a Holdor é aprovada por Falcão Bauer, tem mais alguns institutos. Como é que funciona? Como é que está tudo isso? Nós estamos indo, com relação à segurança do produto, com relação a patentes, nós temos patente de invenção e desenho industrial de tudo, tá? De todos os perfis, de todos os sistemas. Inclusive, Rodrigo, você tocou num assunto importante. A gente vai começar uma campanha agora de que não existe tipo Holdor, sabe? Assim como vidros, blindex virou sinônimo de categoria, talvez seja a pretensão da gente dizer, mas já estão acontecendo muito isso. Tipo Holdor, modelo Holdor, o meu Holdor é de tal marca, e isso, de certa forma, acaba levando o consumidor a compra enganado. Às vezes o cliente entra no nosso site, entra nas nossas redes sociais para fazer uma reclamação dizendo que ele comprou um Holdor que não está funcionando, a gente pede para ele mandar fotos e não são Holdor, sabe? Empresas que criaram nomes parecidos e
Tá, por um lado você diz assim, que bom, estão seguindo a gente, mas não é bacana para o cliente final que acaba comprando um produto que não seja, que não era aquilo que ele esperava. Então, nós, inclusive, estamos começando uma campanha de orientação aí para os clientes que não existe tipo hold-door, sabe? Inclusive, chegou a ligar um cliente nosso, uma pessoa perguntando para nós, o seu hold-door é de que marca? Sabe? Porque ele recebe essas informações, sabe? Não, o meu é tipo hold-door também, sabe? Então, nós temos os registros todos, nós temos as patentes todas, patente de invenção, que é o PI e o DI. E a gente tem no Falcon Bauer os dois laudos da 10.821 e 16.259, que é esquadrias de alumínio para edificações e cortina de vidro. É isso hoje que a gente tem. Claro, a gente está lançando mais alguns produtos, a gente está indo de novo para o Falcon Bauer para certificar esses novos produtos. A gente tem sempre um cuidado com isso, sabe? Para que a gente possa mostrar para o nosso cliente que é um produto que traz segurança para ele, né? Então tá, você tem lá a certificação do Falcon Bauer, tem patente e tudo mais. E aí é o seguinte, tem a especificação do vidro que pode ser utilizado no sistema? Tem sim. Tem. Nós podemos usar no hold-door 8 e 10 milímetros, tá? E a gente ainda coloca limitações para 8 milímetros. Até determinadas alturas a gente vai com 8 milímetros, a partir daí só 10 milímetros, para que a gente não tenha problemas, né? Tá, e é só vidro temperado mesmo, eu não posso colocar um laminado, por exemplo? Pode colocar o laminado também, nós temos o nosso hold-door Plus, porque a família hold-door já está grande, tá? Nós temos o hold-door Systems, nós temos o hold-door Light, nós temos o hold-door Plus, nós temos todos eles com os trilhos Prime, ou nós temos os trilhos convencionais, então dá para fazer uma combinação muito bacana. E o Plus, que foi o último lançamento nosso, tem mais, tá? Tem mais chegando aí, tem mais 2 chegando aí para esse ano ainda. Mas, e já estão no site isso tudo? Não, esses que eu te falei, sim. Esses já estão no site. Os outros ainda não. Mas o Plus, por exemplo, as fechaduras são embutidas nos perfis e são fechaduras tetra. A gente consegue colocar fechos cremona no nosso sistema. Ele é realmente um produto de diferenciais enormes. Tá, vamos lá. Tô aqui no site, né? Entrei ali no holdor.com.br, Holdor com 2 L's e 2 O's, né? De Rodana e Porta. Aqui tem os projetos diferenciados, tal, que a gente pode ver, né? Isso. Aí nós temos aqui o Holdor Systems. Isso. Light e o Plus. Tem os 3. Isso. Qual é a diferença? Qual que é a diferença de um para o outro? Os Systems, carrinhos mais altos, com roldanas maiores, mais robustas, que suportam até 260 quilos. Essa roldana aí, ela suporta até 260 quilos, certo? Certo. Esse é o Systems. O Plus, o Light, são carrinhos menores. O carrinho que está logo abaixo aí, esse aí que você está, isso. Ele é menor. E as roldanas... Mais baixo, ele é menos largo. Mais baixo. Exatamente. Aí eu vou te mostrar, por exemplo, que esta roldana aqui, que ela é grandona, ela entra no trilho Systems, que é um carrinho mais alto. Esta roldana menor, percebe? Sim. Ela entra no carrinho Light. É equivalente ali. É equivalente. A altura do perfil é mais ou menos a altura da... Exatamente. Qual é o objetivo? No início, o Light surgiu porque o arquiteto falava assim, pô, eu adorei esse produto, mas eu queria pôr na janela, e eu acho que esse carrinho na janela fica muito robusto. E aí nós criamos um carrinho menor. E aí nós descobrimos que o Light não era janela,
que o light, imagina o seguinte, o que faz a diferença é o peso. Então, se eu tiver uma porta de 10 metros, não é uma porta grande? Sim, sim. Sim. Se eu dividir ela em 4 módulos, ou de 5 módulos, ela vai dar 2,5 metros, vai dar um peso grande, eu tenho que colocar o carrinho Systems. Mas se eu fizer 10 módulos e os módulos ficarem mais leves, eu posso pôr o carrinho light, porque ele não excedeu o peso, entendeu? Então, no início ele foi criado para janelas, depois a gente descobriu que não é só para janelas, certo? E Sim. Aí, o que é que veio de lambuja na história? É que a gente não pensava em aplicar esse produto em sacadas, no lugar da cortina. Porém, com a vedação, com a estanqueidade que ele traz, nós começamos, e como ele é minimalista, a gente começou a atender muito prédio na sacada, porque ele movimenta todas as folhas, e aí a gente acaba utilizando isso também, porque em sacadas, muitas vezes o cara quer mais um ambiente, ele quer ali fazer uma sala de leitura, ele quer fazer piso laminado, e aí ele acaba colocando um sistema estanque, e o nosso tem atendido isso. Bom, depois dessa sequência, o que é que aconteceu? Eu queria colocar vidro laminado. Foi quando nós desenvolvemos o Plus, que o Plus, ele é encaixilhado à última borda do vidro. Veja aqui, ó, tá vendo aqui? Não tem uma fechadura? Não estou vendo. Você não está vendo? Não, você tá onde? Quer que eu entre no site novamente? Não, acho que nem precisa. Na realidade é o seguinte, quer compartilhar a tela, você consegue também. Não, nem precisa. Imagina o seguinte, a última folha, não vai uma fechadura lá? Sim. Certo? E aquela fechadura... Nós temos isso daqui no site, o que você está falando? É possível, temos sim. Vamos lá, então. Em que local do site? Trilhos... essa aí. Volta lá. Onde? Em cima essa aqui? Aí. Tá. Aí você vê que tem uma fechadura no último vidro? Sim. Isso impediria eu colocar o vidro laminado. Porque essa fechadura tem que furar. Sim. O que eu fiz? Eu embuti um perfil aí. E aí eu não preciso mais, e aí é um perfil que vai a fechadura embutida nele. Por isso que a gente chama de plus, é algo a mais. Então eu tenho uma borda, não tenho mais a borda aparente e a fechadura está embutida aí. Que é o que limita mesmo o vidro laminado sem exatamente, tempera, entendeu? Né? Então hoje nós podemos colocar o vidro temperado ou o vidro laminado no nosso perfil. Então, o Plus, basicamente, ele é para utilizar vidro laminado sem têmpera. Pode ser o temperado também, mas ele não tem mais a borda aparente. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Todos os... porque o sistema ali, para segurar entre uma folha e outra, ele precisa desse perfil passando entre uma folha e outra. É isso que eu ia perguntar para você. Então, você tem uma mão amiga mesmo ali entre na junção de um perfil com o outro, é isso? Exato. E a mão amiga, ela faz a função de mão amiga mesmo. Ela abraça, mas ela tem 6 escovas de vedação. Vamos lá, que são para nós. Aqui eu tenho 3 escovas de vedação. Posso até tirar elas para você ver, ó. 1, 2, deixa eu ver se eu consigo tirar a última. A última eu não consegui. Mas ela está aqui dentro, certo? Sim. E aí eu tenho mais 3 neste outro perfil. Quando eles se juntam, fica 6 escovas de vedação juntando isso. Imagina todas essas quinas, esses perfis bastante robustos, bastante espessos, com 6 escovas de vedação, ele dá uma sustentação bacana na altura e dá a vedação que a gente deseja. Tá, ô Marco, e com relação ao som, você tem uma boa vedação de som com relação... Porque o grande problema de todos esses sistemas é não só o frio ou o calor, né? Se você tem um ar-condicionado, a climatização interna, mas também tem a questão do áudio, do som. Veda legal? Veda legal, traz uma redução bem confortável, nós sabemos disso. Nós já fizemos janelas para clientes que estavam incomodados com o barulho, eles tinham aquela janela veneziana comum, e aí nós criamos uma janela pelo lado interno,
e montamos para o cliente, e ele falou que ele dorme de maneira espetacular. Porém, eu não falo muito sobre isso ainda, porque eu não levei o sistema para fazer os testes, e eu quero fazer o teste de redução acústica do sistema para que eu possa dizer quanto ele reduz. Porque eu posso dizer assim para você que ele é confortável acusticamente. O que é conforto para você? Conforto para você pode ser não ouvir nada. E você sabe que se você se fechar dentro de uma caixa feita daquele tijolo 6 furos rebocado dos dois lados, a redução acústica que você vai ter é de 55 decibel. Se lá fora tiver 80, 90 decibel, mesmo dentro de uma caixa de tijolos rebocada dos dois lados, você vai ouvir barulho, entende? Então é difícil para mim falar em benefícios acústicos sem ter feito essa medição. Nós sabemos, por relato de nossos clientes, que eles se sentem confortáveis lá dentro, mas enquanto eu não fizer esses testes, eu não vou trazer isso como... Eu digo que tem uma redução acústica, porque eu sei que reduz. Quanto ele é confortável para uns, mas para outros pode ser que esse confortável não seja suficiente. Então é por isso que eu ainda não tenho essa informação para te passar, entendeu? É tal da ponte acústica, tudo fechado de uma maneira bem rígida, faz barulho do mesmo jeito. Sim. O Edson Claro, que maior especialista do Brasil em matéria de som, que você deve conhecer, né? Conheço, respeito muito, um belo profissional. Universidade do Som. Isso, lá de São Paulo, ele com certeza falaria para nós aqui melhor a respeito disso, mas bacana. Ô Marco, assim, para a gente encerrar, se eu tenho um projeto, eu faço contato direto com a Holdor. A Holdor já tem uma equipe técnica que vai saber falar comigo ali, já vai saber me dar todas as instruções, vai saber o que eu preciso passar para ser tocado o projeto e para ter o projeto para o meu cliente. Com certeza. Nós temos é até importante falar sobre isso, sabe? Nós temos muita coisa que nós podemos agregar para os nossos parceiros. Por exemplo, nós temos um manual de vendas que ensina detalhadamente, falamos até um pouco sobre o que é venda, sobre os clientes, existem clientes que são características dos clientes, aí a gente fala todos os benefícios que o nosso produto tem. Então nós temos o manual de vendas, nós damos treinamento online e muitas vezes até presencial. Nós temos manual de instalação, nós damos treinamento de instalação, nós fornecemos uma embalagem espetacular, a gente embala perfil por perfil, depois põe em caixa de papelão com ondas duplas para não chegar avariado. Nós não temos problema de transportadora, de amassar perfil. Nós damos o frete pago para o Brasil todo, então o cliente não precisa ficar se preocupado como é que eu formo o preço, porque ele não sabe quanto vai custar para ele esse produto lá na empresa dele. Nós damos o frete pago, nós fornecemos o projeto do vidro, nós participamos junto, nós capacitamos o time de vendas do cliente, nós ensinamos ele como trabalhar o produto. É uma parceria que tem dado muito certo. Todas as dificuldades que eu tinha enquanto vidraçaria, eu tentei atendê-la todas, sabe? O cara não se sente sozinho quando ele está trabalhando com a Holdor. Perfeito. Então é só fazer contato com a Holdor, com a equipe técnica da Holdor. A Holdor vai auxiliar desde o orçamento até o fechamento, a execução da obra e a questão do pós ali. Assim, uma coisa que não ficou tão clara, mas eu gostaria de um esclarecimento efetivo teu. Se eu quiser que a Holdor execute a obra, a Holdor executa a obra? Tem uma equipe que faz isso ou não? Não.
Nós não fazemos. Só olha, acompanhamento de obra mesmo. Exato. Eu vou dizer para você o que é que a gente fez em 2 casos, acho que mais até, em vários casos. Eu vou contar de um que eu mesmo fui. O cliente queria instalar Holdor, era um prédio todo que ele queria fazer. A construtora também não sentia segurança, porque, puxa, você é meu parceiro, mas você nunca instalou. Eu viajei para lá, capacitei o time da construtora, capacitei o instalador, demos esse treinamento, depois ele fechou a negociação. Quando ele foi fazer a primeira instalação, eu fui para a obra novamente, sabe? E acompanhei a instalação detalhadamente, ensinamos eles, só soltei a mão do instalador no momento em que ele se sentiu pronto para fazer a instalação. Isso foi em Mato Grosso, em Rondonópolis. Agora, acho que o mês retrasado, daí foi o Anderson e foi o Léo, que foram para Natal para fazer a mesma coisa. O Sérgio foi para Ponta Grossa para fazer a mesma coisa. Então, nós não executamos, não é o nosso objetivo executar obras. Eu acho que a gente estaria entrando, ocupando o espaço que o vidraceiro precisa fazer, não é? Então, nós vamos fazer sempre em parceria com ele, a gente vai capacitá-lo para que ele faça o trabalho. Ele ganha esse dinheiro da instalação. Marco, então, eu quero me tornar cliente da Holdor, eu não preciso me preocupar com mais nada. Só fazer contato com a Holdor e pronto. Perfeito. Dentro disso, a gente vai capacitá-lo a fazer o trabalho, a executar. Ele vai saber vender, ele vai saber, nós vamos orientá-lo a medir, nós vamos mandar uma ficha técnica para ele, falando o que é que ele precisa medir, e se ele tiver dúvida na instalação, ele vai ligar para nós, ele vai ter um manual na mão, vai ter um QR Code na caixa. A gente fez tudo para que a gente possa ser verdadeiramente reconhecido como parceiro da vidraçaria. Mas perfeito. Então, fico muito honrado em tê-lo aqui no nosso espaço de mercado. Acho que a empresa é uma empresa muito inovadora mesmo e séria, né? A gente nunca escutou nenhum tipo de reclamação por parte de ninguém. Nenhum vidraceiro. Nós temos leitores que são clientes da Holdor, inclusive tivemos a honra de mostrar aqui o pessoal da Merlin, que já fez treinamento aqui em Curitiba e é leitor do nosso jornal já desde o início, praticamente, praticamente 8 anos aí da nossa operação. Parabéns, Marco, obrigado pela parceria. E, olha, vou falar para você que isso daqui foi realmente um informe público para o nosso mercado, que é mais uma opção que quem quer instalar ou uma cortina de vidro, ou quer fazer um sistema robusto mesmo, que não vai dar dor de cabeça, ele pode fazer tranquilamente sem ter nenhum tipo de problema. Maravilha, eu que agradeço, Rodrigo, eu sou admirador seu, eu vejo o quanto você trabalha, o Jornal do Vidro está construindo a sua história. É muito legal, obrigado pela oportunidade, quero agradecer aí a todas as pessoas que vão assistir esse vídeo e principalmente a você pela oportunidade que nos deu de apresentar o nosso produto. Eu que agradeço. E é isso aí, pessoal, fiquem de olho nas redes sociais do Jornal do Vidro, tem mais mercado por aí, tem feira agora dia 5 e 6 de novembro, você Exato. Que ainda não fez a sua credencial, nós vamos estar lidando com todas as normas sanitárias da melhor maneira possível, da maneira com que os órgãos governamentais exigem da gente e também porque tem que ser alegria, tem que ser fazer bons negócios, tudo mais, mas com toda a segurança para vocês voltarem para casa de vocês depois da melhor maneira possível. Olha, antes de encerrar, quero passar lá o vídeo rapidamente da feira, oficial da feira. 3, 2, 1. Em novembro, Curitiba, no Paraná, se torna a capital latino-americana do vidro e alumínio. Vem aí o evento que marcará a vitória sobre a Covid-19. Expectativa de mais de 8 mil visitantes em 2021. Com as grandes marcas já confirmadas. Dia 5 e 6 de novembro, venha comemorar com o Brasil. Curitiba, Paraná, no Centro de Eventos da FIEP.
garanta já seu stand ou antecipe seu crachá no www.expovidral.com.br ou nas redes sociais. Expo Vidral tem um apoio de ASEV, Adivipar, Síndica Vidros, realização e organização Jornal do Vidro.